Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no COP, Centro Oftalmológico Paulista de Especialidades na cidade de Ourinhos, e a nossa convidada, a doutora Solange Fecarota, que é ortopedista, vai nos falar sobre a Semana Internacional da Síndrome de Irlen. Mas o que será isso? Bom, doutora Solange, como eu disse, é ortopedista. E alguém deve perguntar, mas o que é ortopedista? Ortopedista é uma especialista em dificuldades da visão. Por exemplo, o estrapismo, né, doutora? Bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje, para esse motivo importante, que é a conscientização da Síndrome de Irlen. É uma conscientização internacional, porque a Síndrome de Irlen já está sendo estudada em 42 países. Olha só, então é internacional. É internacional. Não é só no Brasil, mas... Então é sempre escolhida essa semana de outubro para a gente procurar divulgar um pouco mais, porque ela ainda é muito desconhecida. Doutora, quando a senhora fala em desconhecida, muita gente não sabe o que é, né? E eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é a Síndrome de Irlen. Eu vou explicar para vocês que é uma distorção da percepção visual. Significa que as pessoas não conseguem enxergar da mesma forma que a maioria. Elas têm uma dificuldade em leitura, elas podem ter uma dificuldade espacial, elas têm dificuldade no processamento da visão. Então o olho é normal, se ela for ao oftalmologista, o exame oftalmológico está normal, mas ela tem sintomas. E esses sintomas, eles vão se manifestando principalmente na época escolar, porque há uma dificuldade na leitura, há uma dificuldade na manutenção de leitura e muitas vezes escrita também, para fazer cópia da lousa para o caderno. Então há uma distorção dessas imagens que ele teria que perceber corretamente. As letrinhas não param, as letrinhas mexem, elas podem desfocar, elas podem levantar como se estivessem em terceira dimensão, elas podem dar a impressão de que estão escorregando para o lado ou escorregando para cima. E isso acontece porque é uma deficiência numa via dos olhos. Eu vou falar agora para vocês um nome meio complicado, que é via magnocelular. É claro que vocês não entendem bem disso, mas é assim, é como se você tivesse dificuldade, não naquilo que você vê, mas com aquilo que está em torno daquilo que você está querendo ver, certo? Então ela vai no exame oftalmológico, está normal, se precisar de algum grau de óculos, esse grau é colocado, mas os sintomas continuam. E muita cefaleia, muito desconforto na manutenção de leitura prolongada, desconforto também em viagem de carro. É como se alguns pacientes contam assim para mim, olha, é como se eu estivesse sempre pulando, mas eu não estou pulando, as letrinhas estão pulando. É como se você estivesse andando num carro, numa estrada cheia de pedras e seu carro vai balançando, e é assim que ele sente. Então o texto está parado, mas as letrinhas estão em distorção. Isso também pode dar tontura, pode dar enjoo. Mas, doutora Solange, como que nós podemos perceber essa síndrome de Irlen? Então, nós temos os pacientes que têm a síndrome de Irlen, eles podem tê-la desde o nascimento e podem também ter uma forma adquirida. Eu vou explicar essa do nascimento. Nós percebemos e estamos fazendo grandes investigações. Quando eu digo nós, existe uma Fundação Hospital de Olhos, existe um LAPAM, que é um laboratório de análises que vai mostrar que algumas criancinhas que choram muito quando estão na claridade e que quando vão para um ambiente mais escuro, elas se aquietam. Então ali já seria um sinal de que existe um desconforto na claridade, excluindo, né, problemas de dor de barriga, de fome, né, aquela criança que sempre se incomoda muito com a iluminação. Depois a criança com uns 3, 4 anos, você observa que ela prefere brincar embaixo da mesa, ela gosta de fazer muito aquelas cabaninhas com toalha em cima da mesa, ela prefere brincar no quarto dentro do guarda-roupa, ela não gosta de ficar exposta à iluminação. E ela prefere também
brincar fora do sol. Então são crianças que vão mostrando esse comportamento, e hoje eu tenho pacientes que a mãe fala assim: puxa, ele parecia um vampirinho mesmo, só queria ficar no escuro. Toda vez que eu abria a janela do quarto, ele gritava: mãe, fecha essa janela, essa luz está muito forte. Doutor, e os adultos? O que os adultos sentem? Então, a partir da idade escolar, então aí você já tem a situação dos adultos. Os adultos são aqueles que sempre tiveram uma certa dor de cabeça, uma canseira visual. Eles podem ser bons leitores, como podem ter tido muita dificuldade na época escolar. Quando ele é bom leitor, como é que a gente pode mostrar isso? São aquelas pessoas que já conseguiram até se graduar em faculdades, mas que depois de 10 minutinhos de leitura se cansam muito. Então elas têm, no início, uma leitura confortável, e dali 10 minutos dá aquela canseira, começa a ver aquela distorção, aquele embaçamento. O que ele faz? Ele para e vai tomar um copo d'água. Daí ele volta, quando ele volta ele já descansou, aí dali 15 minutos novamente ele está cansado, ele vai tomar um cafezinho. Então são pessoas que depois de um certo tempo começam a se cansar muito para esses esforços visuais, de leitura e também de computador. Uma coisa que agrava muito é a luz azul. Hoje existe muita exposição da luz azul que é emitida pelos celulares, pelos computadores, pela luz LED. Então a luz que seria mais confortável para esse paciente que tem síndrome de Irlen é a luz amarela, que hoje nós não temos mais. E essa luz azul, ela realmente está trazendo malefícios para a visão do paciente, não só para quem tem síndrome de Irlen, mas para uma população geral. Todo mundo está se queixando muito, e tanto é que os laboratórios brasileiros agora já estão fazendo lentes com filtro azul. Muito bem. Doutora, muito obrigado. Nós vamos chamar um pequeno intervalo e eu convido você a continuar conosco. Já já nós voltamos e aí nós vamos saber quem faz o diagnóstico, como é feito o diagnóstico e também como que é o tratamento para os pacientes que têm síndrome de Irlen. Fique ligado, já já nós estamos de volta. Olá pessoal, voltamos com o programa TV Saúde, hoje falando sobre síndrome de Irlen. A nossa convidada, a ortopedista doutora Solange Fecarota, aqui do COP. Doutora Solange, muito bem, segundo bloco agora nós falaremos sobre o diagnóstico, quem faz o diagnóstico e também como é feito o tratamento da síndrome de Irlen, né? Para começar, quem é que faz o diagnóstico? Qualquer médico, qualquer oftalmologista pode fazer esse diagnóstico? Esse diagnóstico é feito por screeners. Screeners são rastreadores que fazem o rastreio, que fazem a triagem da síndrome de Irlen. São profissionais da área da saúde e da educação que fizeram um curso na Fundação Hospital de Olhos em Belo Horizonte, onde 4 dias de aulas nós aprendemos como fazer esse rastreio. Então quem forma essa equipe? São médicos, oftalmologistas, ortopedista, fonoaudiólogo, psicólogo, neurologista, psicopedagogo, pedagogos, neuropsicólogos, enfim, são todas pessoas que trabalham com pacientes e que querem saber como é o diagnóstico da síndrome de Irlen, como resolver aqueles pacientes que têm essas dificuldades. Porque essas dificuldades, essas pessoas que têm síndrome de Irlen, elas consomem muito mais esforço, muito mais energia para fazer a leitura. E ela não sabe disso, ela não sabe. Então, quando você tem um paciente que tem essas queixas, é importante aplicar um questionário. Nós, como screeners, eu sou screener desde 2009, já fiz recertificação 2 vezes e eu digo o seguinte: como ela é desconhecida,
Então é necessário você aplicar um questionário que nós aprendemos através de um protocolo. É uma forma de você seguir uma porção de testes onde vai haver esse diagnóstico. Muito bem. Agora nós queremos saber como que é feito o diagnóstico. De que forma é realizado? Nós temos que tomar cuidado com vários fatores. Primeiro, se o paciente enxerga bem, se a pessoa tem visão boa, se ela já fez um exame oftalmológico considerado normal. Segundo, se a dificuldade de aprendizagem que ela tem está também ligada a outros fatores, como dislexia, déficit de atenção, TDAH, autismo. Então são transtornos que você tem que identificar em conjunto. Há uma equipe multidisciplinar para essa finalidade. Então, em primeiro lugar, exame oftalmológico. Segundo, uma avaliação com o neurologista, neuropediatra, no caso de criança, e ele vai definir se precisa haver a avaliação também com fonoaudióloga, com psicopedagogo, com neuropsicólogo. Então são testes que essa criança vai passar, e se ela tiver síndrome de Irlen também, não adianta ela tratar com esses profissionais somente, porque ela não vai render. O problema dela está sendo na sua capacidade de enxergar. Não que ela não tenha visão, nós já falamos de exame oftalmológico, está normal, mas ela ela tem uma visão das imagens meio distorcida, e isso ela nem sabe explicar. A grande dificuldade é essa, porque quando a gente faz a triagem, quando nós fazemos o screening, aí a mãe fala para a criança: mas filho, você sempre viu assim, nunca me falou? A criança fala: mas mãe, eu achava que todo mundo via igual. E para ele é normal. Para ele é normal. Então ele não sabia outra forma de ver, né? Ele só vai perceber depois que a gente faz o teste. O teste demora mais de 1 hora. Aqui eu levo 2 horas. Sabe por quê? Além dele passar no exame oftalmológico no outro dia anterior, né? Anterior ao dia do screening, ele vai responder aquele questionário que eu te falei. Tá. Esse questionário ele faz entre o dia da consulta e o dia do teste. Esse dia do teste nós vamos fazer como um estresse visual. Então é uma série de testes onde ele vai cansar o olhinho. Cansando o olhinho, as distorções começam a aparecer. Aí, então elas ficam conscientes. Daí, pela metodologia Irlen, pelo protocolo, nós vamos apresentar os overlays, que são essas lâminas coloridas, que são apresentadas também dentro de uma certa sequência. São folhas de acetato que vão ser colocadas sobre o texto. Quando se coloca sobre o texto, aquela lâmina que diminui, que atenua, que faz desaparecer as distorções, é aquela que é escolhida. Então cada um tem uma cor que dá certo. Cada um tem. Sabe por quê? Você sabe que a luz, ela é formada por vários comprimentos de onda? Sim. E você sabe porque você olha o arco-íris, você vê ele lá todo colorido, como se fossem faixas. Exatamente. A luz branca é isso. Algumas pessoas que têm a síndrome de Irlen, elas vão ter uma dificuldade numa certa frequência de onda. E quando você coloca o filtro que vai atenuar aquela frequência, pronto, a distorção desaparece. E como os seres humanos são seres únicos, cada um tem cada um jeito tem a de sua enxergar, dificuldade. certo? Exatamente. Então, olha, aqui tem um exemplo do Golden Road, aqui tem o Purple, aqui nós temos o Aqua. Então vocês estão vendo que quando se coloca essa sobreposição, essa lâmina colorida, nós estamos mudando o contraste do fundo branco, porque o branco é muito cansativo para o paciente. O branco traz aquelas distorções nas letrinhas pretas. Então ele olha uma palavrinha, ele vê aquela palavrinha, mas o em volta é muito complicado, é muito difícil. Embaralha, embaça, levanta, às vezes fica até rodando. Então são várias distorções que atrapalham muito e levam ao cansaço, à dor de cabeça.
Agora, quando falamos em overlay, é o recurso que a gente consegue colocar nessas crianças que são diagnosticadas e elas já podem usar o overlay na escola. Então, o livrinho de escola, ela vai colocar o overlay em cima e vai conseguir ler melhor. E nós temos relatos assim ótimos, né? É só vocês procurarem também no Facebook, na página Earling Existe Sim. Enfim, entrem em contato com o assunto que vocês vão ver a diferença da leitura com e sem overlay. Muito bem, nós estamos falando com a doutora Solange Fecarota sobre síndrome de Earling. Afinal, essa semana é a Semana Internacional de Conscientização sobre a síndrome de Earling. Nós vamos para um pequeno intervalo, depois você irá saber como é feito o tratamento e também conhecer um pouco dos médicos oftalmologistas no Brasil, né? São muitos aí que cuidam dessa síndrome, tá certo? Já estou de volta, espero vocês. Muito bem, voltamos com o programa TV Saúde, hoje diretamente do COP, que é o Centro Oftalmológico Paulista de Especialidades, aqui na cidade de Ourinhos. A nossa convidada, a doutora Solange Fecarota, que é ortoptista, e o nosso tema, Semana Internacional da Síndrome de Earling. Doutora Solange, nos blocos anteriores nós conhecemos o que é a síndrome de Earling, falando sobre como ela é percebida, os sintomas, o diagnóstico, e agora nós queremos saber da doutora como que é feito o tratamento dessa importante síndrome. Olha, quando nós recebemos um paciente que tem a suspeita de síndrome de Earling, é feito primeiro o exame oftalmológico, depois um teste ortótico para avaliar se a fusão é boa, se não existe nenhum estrabismo associado, se ele tem convergência e divergências normais. Estando tudo bem, ele passa para o teste de Earling. Esse teste então é feito após aquele questionário que eu já mencionei e é feito um estresse visual, uma sequência de testes onde você vai chegar a uma cor de overlay. Certo? Aquela cor que o paciente fala ali na hora. É batata, gente. Ele fala, agora melhorou e ficou bom. Então, nós concluímos que aquela cor seria a indicada para aquele paciente. E ele vai dizer, vai classificar a melhora dessa cor em vários níveis, né? Então, aí o teste é que mostra realmente toda a eficiência desse overlay. E aí? E se ele tem dificuldade espacial também? E se ele tem a dificuldade de subir escada, descer escada, se ele esbarra na ponta da mesa, então ele tem necessidade de um tratamento também para a visão espacial. Nesses casos, aí, então é indicado o óculos com filtro espectral. Esse óculos, então, ele vai ser de uma cor que é filtro, não é lente colorida, não é lente colorida, muita gente confunde, acha é só colocar uma corzinha que resolve, não, tem que ser filtro mesmo, filtro que vai filtrar aquela frequência de onda que nós já comentamos. Ele é sobreposto, então? Então, se ele tem necessidade de grau, a lente é feita e o filtro é colocado por cima, é sobreposto. Esses filtros são americanos. Existem 2 laboratórios americanos que estão produzindo os filtros e nós temos que importar esse filtro. Então essa lente, ela tem uma escolha, então é feito aí é um outro dia, não é comigo, eu sou só ortoptista e screener. Os oftalmologistas que estão treinados para fazer a colocação de filtros, eles estão no Brasil todo, já são 10 trabalhando com isso. Só tem 10 para o Brasil inteiro? Só tem 10 ainda, porque começaram agora o ano passado. Até então, a síndrome de Earling ela era tratada só lá na Fundação Hospital de Olhos Dr. Ricardo Guimarães. Em Minas? Em Minas Gerais, é Nova Lima, região de Belo Horizonte. A partir do ano passado, a doutora Márcia e o doutor Ricardo fizeram treinamento em oftalmologistas que se interessavam em usar os filtros nos pacientes deles.
Então eles foram treinados, estão com as caixas e já estão trabalhando. O mais próximo da gente fica em Campinas, outro em Paranavaí, depois nós vamos ter no Ceará, em Fortaleza, vamos ter em São Paulo, em São José dos Campos, vamos ter também lá em Maceió. Então, aos poucos, o trabalho está sendo divulgado e a aceitação vai acontecendo gradativamente. O Dr. Ricardo Guimarães, ele é o pioneiro, então, aqui no Brasil, desse tratamento, doutor? Ele é o pioneiro. Ele começou com o estudo da síndrome de Irlen num período em que ele ficou nos Estados Unidos por um longo tempo e eles estudaram juntamente com a doutora Ellen Irlen, que é uma psicóloga que descobriu essa distorção, essa dificuldade, como resolver esse problema na década de 80. Por isso que tem um nome. Por isso que tem o nome de Irlen, síndrome de Irlen, em homenagem a ela. Hoje a gente fala, se eu falar para você déficit na via magnocelular, você vai falar assim, ai meu Deus, o que é isso? Então, ela ficou muito famosa com o nome de síndrome de Irlen, mas nós podemos chamar também de déficit na via magnocelular, certo? É mais complicado. Mais complicado. Então aí o paciente vai, através de uma consulta com esses oftalmologistas treinados, receber então a prescrição dos óculos que vem dos Estados Unidos. Esses óculos, eles custam um pouco caro, mas não é tão caro quanto um multifocal de boa qualidade, certo? Eles são vendidos em dólar, claro, é a moeda de lá, e nós temos que pagar muitos impostos para importá-los. Então, uma lente com um filtro custa em torno de $800. Dólares? Tá, dólares. Ao valor hoje de R$4, então daria R$3.200. E aí você tem que ver se aquele paciente vai precisar de um filtro, 2 ou 3 filtros, porque são vários filtros, então uma caixa tem 100 filtros e você pode ter a necessidade de mesclar as cores. Aí é mais caro. Aí é um pouco mais caro. Muito bem, e nós vamos para um pequeno intervalo, tá certo? Já estou de volta e espero vocês. Muito bem, voltamos com o programa TV Saúde, hoje diretamente do COP, que é o Centro Oftalmológico Paulista de Especialidades, aqui na cidade de Ourinhos. A nossa convidada, a doutora Solange Fecarota, que é ortoptista, e o nosso tema, Semana Internacional da Síndrome de Irlen. Doutora Solange, a única forma de tratamento é através desses filtros. É através dos filtros e dos overlays. O óculos é feito lá, então? O óculos é feito lá. Vem dos Estados Unidos, vem já dos Estados Unidos. Pro Você paciente. manda para lá a lente que ele precisa, a graduação, no caso se tiver grau de miopia, hipermetropia, e a lente volta já com o filtro colocado. Não existe nenhum laboratório no Brasil que ainda fabrica Ainda isso. não, ainda Olha uma não. oportunidade de mercado, então, né? Ficar milionário. É que é um trabalho tão individualizado. Imagino que o tratamento deve ser... Então você tem que... A fabricação disso é uma coisa extremamente mas técnica. eu tenho confiança de que isso vai acontecer. Claro, esse Brasil é muito grande. E tem grandes empreendedores aqui. É claro, e olha, são mais de 2.000 screeners já no Brasil. Imagina quantos pacientes não tem, a demanda é muito alta. Eu não te falei, sabe qual é a incidência? De 12 a 14% da população. Nossa, se nós temos 220 milhões de brasileiros, nós temos... Você vê, se você aplicar esse teste numa classe de 30 crianças, você vai ter uma porção de crianças que sentem. Só que veja só, tem a síndrome de Irlen leve, a moderada e a severa. A severa, claro, é aquele pacientinho que sente enjoo, dor de cabeça, muita dificuldade, então ele não consegue ler. Ele pode ter também a dislexia e o transtorno de atenção associado. Então, o tratamento, você começa com overlay, você vai usar o overlay na escola, em casa, para leitura. Pode colocar a cor também no seu computador. Como que é esse overlay, doutora? Não é o óculos, né? É a que cor, tem que importar. é a cor. É só essa cor aqui, você pode colocar no seu celular
um aplicativo que tem a cor, então tudo você vai ver já com esse fundo colorido. Entendi. Tá? É o Tint Vision. E para o seu computador você pode colocar o SS Overlay, onde você também vai modificar a cor do fundo da sua tela. O que facilita muito para quem é advogado, para quem é arquiteto, para quem é professor, que precisa fazer muita leitura. Então, esse é o que a gente faz para mais baratinho, né? Fala assim, mais baratinho. Como que é esse mais baratinho? Como mais baratinho. É um filtro desse? Uma folha dessa. Uma folha para leitura. Uma folha dessa aqui, no tamanho A4, ela custa R$56. Tá, então ela a é pessoa importada. lê, tá. Ele lê sobre essa, tá? Agora, o caderno escolar também pode ter a cor do fundo. Isso é muito interessante. Né? Não, Abner, não é complicado, porque você tem. Mas existem cadernos? Existem. Verdade, tem aqueles cadernos que tem folhinha azul. Existem aqueles que são rosa. Azul, amarelo, rosa. Isso. Folha de papel reciclada é maravilhosa para quem tem síndrome de Irlen. Olha que bacana. E quando é necessário uma cor mais forte, por exemplo, como esse azul aqui, ou então o roxo, existem também cadernos dessas cores, né? O pessoal do Irlen é muito unido. As mães se juntam, as mães dão um jeito, elas conseguem nas gráficas cadernos com a cor que o seu filho precisa. E daí ele começa a se desenvolver melhor. E eu queria também falar o seguinte, que embora a gente esteja colocando o overlay ou a cor do caderno para facilitar o desenvolvimento escolar, se essa criança tiver dislexia ou se ela tiver TDAH, déficit de atenção, ou se ela tiver um autismo leve, fica difícil, porque são comorbidades que também terão que ser tratadas pelo neurologista ou pelo psiquiatra. Correto. Então elas têm que tomar a medicação que foi indicada e ter o apoio do overlay ou até do óculos com filtro. O óculos com filtro, Abner, então nós estávamos dizendo que ele é importado. A minha pergunta que eu queria aproveitar, muita gente não tem condição de pagar $800 num óculos, né? Existe uma forma mais barata de conseguir esse óculos, como a senhora já falou, não fabrica no Brasil ainda. Como que as pessoas estão fazendo para adquirir um óculos desse? Alguns pacientes estão se movimentando, entrando com recursos do Ministério Público, eles vão procurar na sua cidade, da sua cidade vai ter uma ajuda da Prefeitura, do Estado e da Federação também. Então tem que ir atrás. Então algumas já conseguiram, na região de Maringá já conseguiram, no estado do Espírito Santo também já conseguiram. Então tem que ir atrás, sabe? Pegar um advogado, faz os exames e leva para o promotor. E vai atrás e até que um dia sai, né? Então nós já temos casos de pessoas que tiveram. Às vezes é mais fácil você ter esse recurso depois que ele fez a primeira consulta lá, porque ele já tem os laudos com o diagnóstico perfeito. Sim. Então aí fica mais fácil numa segunda vez ele conseguir. Para provar que realmente precisa usar. E também queria te falar uma coisa, sabe o Enem? Sim. Aquela prova, então prova, Enem, vestibular, concurso público, tudo isso é muito complicado para quem tem síndrome de Irlen. Então nós fornecemos um laudo para que ele possa usar o overlay, para que ele possa usar o óculos na hora desses concursos. E ainda eles conseguem um tempo maior para executar a prova. Legal. Tá? Bom, muito obrigado pela sua receptividade. Queria deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo. Tudo que é novo assusta, né? Assusta. E o pior é quando falam, isso não existe. Isso não existe até que você encontra alguém que mostra para você que existe sim, tá? Irlen existe sim e você tem que procurar um screener em qualquer cidade do Brasil, até lá na Ilha de Marajó já tem screener, né? O importante é você ir atrás, porque o seu filho precisa estudar, o adulto tem que se sentir bem para desenvolver a sua profissão, tá? E eu fico muito agradecida de você abrir esse espaço aqui para mim, viu, Abner? Foi nada, é um prazer estar com a senhora aqui. Muito obrigado ao COP também por nos abrir as portas. E a você, que está nos assistindo, muito obrigado. E eu sempre digo aos meus amigos, digo a você também, seja
um efeito multiplicador. Multiplique essa mensagem, passe para os amigos, os parentes. Alguém da sua família pode ter essa síndrome, não é mesmo? Então, muito obrigado, parabéns a todos os profissionais que estão envolvidos com essa síndrome de Ehrlich e a você que está ligado na Semana Internacional da Síndrome de Ehrlich. Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo programa e fiquem com Deus.